Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estamos aqui nesta noite para mais um devocional bíblico da Palavra de Deus e eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor neste momento, buscando a direção de Deus. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por este momento em que a Tua palavra será lida, será anunciada, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o Teu servo, ó Pai querido, e que tudo que for falado seja para a glória do Senhor. Abençoe, ó Pai querido, cada vida, cada família, cada pessoa, Senhor, que está compartilhando conosco neste momento, que está, Senhor, junto conosco neste momento de adoração ao Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar poderosamente e que a Tua palavra, Senhor, possa achar guarida em cada coração. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meu amado, nesta noite estarei meditando na palavra de Deus, lá em Salmos, capítulo 81, versículo do 8 ao 14. Esse salmo é muito lindo e tem uma mensagem muito linda para os nossos corações. Então, estarei lendo a palavra de Deus neste momento. Salmo 81, de 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei alegre vozes ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o adufe e suave harpa e o saltério. Tocai a trombeta pela lua nova, pela lua cheia, no dia da nossa festa. Pois isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou por decreto em José, quando saiu contra a terra do Egito. Ouvi uma voz que não conhecia, dizendo: Livrei da carga o seu ombro, e as suas mãos ficaram livres dos cestos. Na angústia clamaste e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te junto às águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel, se me escutasses. Não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrarás antes um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei à obstinação do seu coração, para que andasse segundo os seus próprios conselhos. Tomara me escutasse o meu povo, tomara Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a mão contra os seus adversários. Glória a Deus. Louvado seja a palavra do Senhor nesta noite. Meus amados, eu quero estar meditando com os amados nesse texto que acabamos de ler, muito lindo, sobre o tema Deus quer falar conosco. Nesse texto que nós lemos, Deus está querendo falar com o povo de Israel. Deus está trabalhando, Deus está levando até eles diversidades, algumas lutas, problemas, para chamar a atenção do povo de Israel para ouvi-lo. Quantas vezes, meu amado, Deus tem tentado falar com as pessoas e as pessoas não têm ouvido. E Deus tem usado a natureza e tantos outros meios para falar. E muitas vezes as pessoas não ouvem. Quando Deus quer nos dizer algo, meu amado, nada pode ser mais importante do que ouvir a voz de Deus. Assim, quando nós falamos com Deus através da oração, Deus
Ele quer falar conosco. Por que Deus quer falar conosco? Porque Deus deseja um relacionamento com o homem. Deus quer ter um relacionamento conosco, Deus quer ter um diálogo conosco, assim também como nós com Ele. E isto, meu amado, é maravilhoso, porque Deus é todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor do Senhor, Criador dos céus e da terra, e Ele deseja ter um diálogo conosco, falar conosco. E como é bom poder ouvir a voz de Deus, como é bom ouvir Deus falar conosco. Então, nesse texto, Deus está querendo falar com o povo de Israel. Mas aqui, meus amados, nós vemos um povo que não está ouvindo, ou não está dando crédito à sua palavra. Por que Deus quer falar conosco hoje? Porque Deus nos ama. O quanto amava Israel. Israel, o povo de Deus, a nação eleita, aquele povo separado, aquele povo a qual Deus levantou homens, profetas, para conduzir aquele povo, para falar aquele povo, para levar aquele povo nos caminhos, nos mandamentos do Senhor. Mas quantas vezes o povo de Israel sofreu duras consequências por não ouvir a voz de Deus, por não dar crédito à voz de Deus, por manter os seus corações longe de Deus. Meus amados, nós também precisamos da direção de Deus para nossas vidas, assim como Abraão teve, assim como José teve, assim como tantos outros foram direcionados, conduzidos por Deus. Eu e você, nós também precisamos da direção de Deus, nesse tempo tão adverso que nós vivemos, para caminharmos segundo a orientação de Deus. Isso será possível se nós estivermos atentos à voz de Deus. Porque, meus amados, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Deus deseja o melhor para nós. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são planos de paz, são planos de prosperidade, são planos de bênção. Mas por que muitas vezes, então, as pessoas não recebem? Por falta de ouvir a voz de Deus. Porque quando não se ouve a voz de Deus, quando não se atenta à voz de Deus, quando não se obedece à voz de Deus, a pessoa vai caminhar em outra direção. Deus quer, meu amado, que nós o conheçamos. Deus quer que nós o conheçamos. E Ele, através da sua palavra, Ele se revela a nós. Como Deus quer falar conosco hoje? Como Deus quer falar conosco hoje? Meus amados, Deus, para falar conosco, Ele usa a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso nós devemos amar a palavra de Deus. Por isso nós devemos estudar a palavra de Deus. Nós devemos examinar a palavra de Deus. A Bíblia diz, examinar as Escrituras, pois cuidar ter nelas a vida eterna. O salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que coisa boa. Nós, através da palavra de Deus, nós vamos conhecendo o Deus que nós servimos, o Deus que cuida de nós, o Deus que quer o melhor para nós. E aí nós vamos moldando a nossa vida de acordo com a sua vontade. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus é para nos instruir, para nos orientar, para nos advertir, para nos confortar, nos traz segurança. Dentro dela está registrado as promessas que Deus tem para aqueles que o amam. Que coisa maravilhosa. Então, meu amado, nesse tempo que às vezes as pessoas gastam tanto tempo com a internet, com as redes sociais, ou não fazendo nada, quando deveria gastar mais tempo lendo, estudando, amando a palavra de Deus. Meus amados, também Deus usa o Espírito Santo que é a terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, para também
nos orientar, nos guiar, nos dar entendimento, suprir todas as necessidades que porventura venhamos ter, para que possamos sermos guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer nada que venha entristecer o Espírito Santo de Deus, mas que nós devemos alegrar, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em todo aquele que entregou sua vida para Jesus, todo aquele que creu em Deus, que o Senhor é o Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo de Deus habita, o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele nos dá entendimento, ele nos dá sabedoria, e ele também distribui os dons, e ele capacita o homem, a mulher, o jovem, ele capacita o adulto, o ancião, ele capacita para que melhor ele possa servir, adorar ao Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, quanto ele fala conosco, o quanto ele nos orienta. Meus amados, também Deus usa pessoas para falar conosco. Quantas vezes pessoas vêm até nós e nos falam algo, Deus usando pessoas, às vezes para chamar a nossa atenção, às vezes para abrir os nossos olhos. São pessoas que Deus leva até nós. Deus permite circunstâncias, meus amados, em nossas vidas para nos chamar a atenção. Quantas circunstâncias, às vezes o fracasso, às vezes tragédia, às vezes sucesso. Tantas coisas acontecem como acontece com a natureza. Deus falando conosco. Por isso, nós precisamos estarmos atentos. Porque como Deus tem falado conosco nesse tempo que temos vivido, Deus tem falado com a nação. Por isso, meus amados, esse é um tempo em que o povo deveria voltar-se para Deus, quebrantar seus corações, ter mais temor a Deus, priorizar muito mais o reino de Deus, porque Deus está falando com a humanidade, aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras, que Ele está voltando para buscar a sua igreja, e estes são sinais. Então Deus está falando. Os métodos que Deus usa para nos chamar a nossa atenção. Deus usa os métodos, porque Ele deseja falar conosco. Então às vezes tem que chamar a nossa atenção. Às vezes, meu amado, Deus inquieta o nosso espírito. Sentimos o espírito inquieto. Deus está querendo falar conosco. Precisamos ir lá, dobrar nossos joelhos, nos colocar diante de Deus. Às vezes as coisas estão fora do lugar. Às vezes as coisas não estão organizadas, elas estão desajeitadas. E às vezes nós não sabemos porquê, ou o que está acontecendo. Então, meu amado, devemos ir até Deus. E ouvir a voz de Deus, dizer: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Por que isso está acontecendo? Às vezes Deus envia alguém para falar conosco, como Ele enviou o profeta Natã para falar a Davi sobre o caso pecaminoso de Davi e Betseba. Davi estava no pecado, estava adulterando com Betseba, e estava tranquilo no seu pecado, estava cometendo coisa até além, quando, por exemplo, mandou que o esposo dela ficasse à frente de batalha para ser morto. E ali Davi estava, de certa maneira, tranquilo, mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os seus. E Deus então enviou lá o profeta para dizer para Davi: olha, Davi, Deus está vendo o seu pecado, conserta diante de Deus, corrija a sua vida. E Davi teve que se quebrantar diante de Deus. Davi pagou um preço caro, mas ele se consertou diante de Deus, se colocou diante de Deus. As consequências do pecado foram grandes na vida dele, mas ele se quebrantou diante de Deus, ele ouviu o recado de Deus e se voltou para Deus. É isso que deve ser a postura do homem, da mulher, daquele que ama a Deus. Às vezes há pessoas que
Deus fala ao seu coração, usa pessoas para falar ao seu coração, para chamar a sua atenção diante daquilo que estão fazendo, estão praticando, estão realizando, em vez da pessoa se quebrantar, em vez da pessoa se humilhar, em vez da pessoa voltar para os caminhos de Deus, em vez da pessoa se arrepender, a pessoa se revolta contra a pessoa, se revolta contra outra pessoa, sai da igreja, abandona os caminhos do Senhor, não quer mais nada com Deus. E aí as consequências são piores ainda. Falta humildade. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Às vezes Deus envia bênção também, meu irmão. E Ele envia bênçãos grandes sobre a nossa vida. Ele quer falar com nós o porquê de tantas bênçãos também. Deus está falando ali por que tantas bênçãos, Deus abençoando a família, prosperando a vida, abrindo portas. Deus também está falando através das bênçãos conosco. Então, meus amados, às vezes Deus não responde nossa oração porque Ele tem algo a dizer e aí a pessoa não está ouvindo Deus. E a pessoa só quer pedir, e a pessoa só quer clamar, e a pessoa só quer falar, mas Deus quer que ela ouça. Porque quando ela ouvir Deus, as coisas vão se ajustar. Então, meu amado, nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós precisamos lançar na mão do Senhor as nossas ansiedades, nossos planos, nossos sonhos, aquilo que desejamos Deus fazer, e desejamos nos descansar em Deus, e possamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Quantas pessoas que vão aos cultos, e às vezes já vão preparados, já vão armados, né? A gente deve ir à presença de Deus quebrantado, a gente deve ir à presença de Deus com o coração aberto, para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. E estar disposto e atento. Olha, como é bom quando você ouve uma mensagem, quando você está num culto, e Deus usa o pregador, Deus usa o pastor, Deus usa o irmão, Deus usa o louvor para falar conosco, e aí a gente sente Deus falando conosco, ou chamando a nossa atenção, ou nos advertindo, ou nos confortando, ou nos consolando. Então, meus irmãos, é um momento da gente poder dizer glória a Deus. Louvado seja Deus, porque hoje Deus falou comigo e eu ouvi a voz de Deus, então eu vou me colocar na postura de Deus. Isso é maravilhoso, é glorioso. Como é triste quando as pessoas dizem, eu não tenho ouvido Deus falar comigo, eu não ouço Deus falar comigo. Então, meu amado, é preciso se colocar diante de Deus com humildade, com o coração aberto, disposto a ouvir a voz de Deus. A oração sem resposta, ela nos leva de volta para Deus, para ver o que está errado. Há momentos que parece que Deus está em silêncio, mas o silêncio de Deus está trabalhando. Então é momento de estar em Deus, de estar confiantemente em Deus. Meus amados, nós vemos que a derrota do povo de Israel para com os povos de Ai foi por causa do pecado de Acã. Israel foi guerrear com os povos de Ai e seria uma guerra facilmente vencida. E eles foram derrotados. E eles voltaram de lá indignados. Mas por que nós perdemos aquela batalha? Era uma batalha já vencida, já ganha. E aí, meus irmãos, o que eles fizeram? Eles foram a Deus, Senhor. Né? Por que nós perdemos? Deus mostrou a eles. É porque Acã estava em pecado. Acã havia realmente escondido algo na sua tenda.
da qual ele não deveria ter trazido para o seio de Israel, e aquilo fez com que eles perdessem aquela batalha. Meu amado, quando nós escondemos algum pecado, quando nós não confessamos a Deus, quando nós não abrimos a nossa vida para Deus, quando nós não deixamos que Deus nos purifique por total, quando nós não permitimos que Deus tire a iniquidade, o pecado, ou aquilo que possa estar nos levando de longe de Deus, meu amado, isso não traz vitória sobre a nossa vida, isso traz derrota. Por isso que é preciso nós termos um coração quebrantado, disposto a ouvir a voz de Deus. Se Deus está falando com você nessa noite, meu, e você está entendendo a voz de Deus, se coloque com humildade diante de Deus. Quebrante o seu coração, abre o seu coração, conserte-se com Deus, para que a bênção de Deus ela venha sobre você e sobre a sua família. Deus pode permitir decepções para nos levar de volta para Ele. Porque Deus ama, Deus nos ama, mas Deus não compactua com o erro. Deus deseja o melhor para nós. E nós teremos o melhor quando nós temos uma vida de obediência, uma vida consagrada ao Senhor. Fugindo do pecado, vigiando, orando para não entrar em tentação, priorizando as coisas do reino de Deus. Meu amado, as bênçãos de Deus virão. As adversidades também virão. Mas elas serão facilmente vencidas e derrotadas, porque Deus, Ele nos dará a vitória e Ele estará conosco em todos os momentos. Aqui o texto vai dizer, meus irmãos, que Deus queria abençoar o povo de Israel. Mas Ele vai dizer no versículo 11, mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis. Olha, pelo que eu os entreguei à obstinação do seu coração para que andasse segundo os seus próprios conselhos. Tomara que escutasse o meu povo, tomara Israel que andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a mão contra os seus adversários. Então Deus iria abençoá-los se eles ouvissem a voz de Deus. Mas como eles não queriam ouvir a voz de Deus, Deus ia entregar a eles. É isso que Deus faz quando a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, não quer ter humildade, não quer voltar para os caminhos do Senhor, não quer arrepender, confessar a Deus os seus pecados, quer permanecer nos seus pecados, na sua vida. Deus não compactua com isso, meu irmão. Mas quando há um coração contrito, um coração aberto, uma vida de humildade, colocando diante de Deus, porque entendemos que nenhum de nós somos perfeitos. Perfeito é só o Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos levar uma vida em santificação, a cada dia santificando, a cada dia nos colocando diante de Deus, buscando a Deus. E quando assim fazemos, as bênçãos de Deus, elas virão sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Algumas pessoas podem pensar que Deus é cruel quando as coisas acontecem, mas Deus está chamando a atenção. Às vezes, a necessidade. E a única maneira que faz com que as pessoas olhem para o céu, olhem para cima, é diante da adversidade. O bom seria que se não precisasse disso, que as pessoas pudessem sempre olhar para Deus e agradecesse a Deus e honrasse a Deus. Quando as coisas estão fora do lugar, meu amado, vá a Deus, que Ele quer falar contigo, Ele quer ajustar. Caminhe com Deus, deixe o Espírito Santo te guiar, permaneça na palavra. Aprenda, meu irmão, a ouvir a voz de Deus. Pode ter certeza que nessa noite, Deus falou algo ao seu coração. Porque Ele falou ao meu coração nesta noite. Como é bom poder ouvir a voz de Deus. E eu quero neste momento convidá-lo a junto nós orarmos a Deus. E uma coisa boa para ouvir a voz de Deus é quando nós nos esvaziamos de nós. Nós vivemos um tempo de tantas preocupações, de tantos afazeres. Mas, meu amado, precisamos tirar um tempo com Deus, um momento com Deus. E quando fazemos isso, nós começamos a sentir Deus nos direcionando, nos guiando. E a gente vai caminhando dentro dos planos e os projetos de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. E que você possa cada dia ouvir a voz de Deus. E com certeza isso trará bênçãos sem medida sobre a sua vida
e sobre a sua família. Pai querido, mais uma vez, estamos aqui diante da tua presença, gratos ao Senhor por esta rica oportunidade, a qual o Senhor nos concede nesta noite, meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor, nesta noite, por ouvir a tua palavra. Ó Deus, que nesta noite o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, cada pessoa, Senhor, que está participando conosco desse devocional bíblico. Ó Deus, que o Senhor possa falar profundamente a cada vida, a cada coração. Assim eu oro, agradecido no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e te conceda uma semana de muita bênção na presença do Senhor. Quero também lembrar a você que amanhã, terça-feira, amanhã, dia 8 de setembro, teremos o programa Roda Viva, Encontro com a Palavra de Deus. Será realizado às 19h30 neste canal do YouTube. Então não perca, estaremos conversando sobre um tema muito bom, onde estaremos recebendo aqui vários pastores, estaremos conversando. Então compartilhe, convide outras pessoas, porque com certeza Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Deus te abençoe.